Será que são os genes que controlam nossa vida, nossa saúde, ou nós controlamos os genes? Quando foi descoberto o genoma humano, a gente achava que ia revelar todas as curas da humanidade. E qual foi a grande surpresa? Se viu que poucas doenças são unicamente geradas através dos genes. Por exemplo, eu tenho um gene X, vou desenvolver doença Y. Não. Então, a minoria delas são assim. Qual a percentagem, Ana? Em torno de 25% das doenças é causada dessa forma. São, digamos, inexorável ou unicamente determinadas pela genética. Mas os outros 75% são modificáveis. Nós temos total poder de modificar. E a isso, os cientistas deram o nome de epigenética. Epi, fora, genes. Genética de genes. Então, a capacidade que a gente tem de fora dos genes de poder modular, o que é isso? Interferir na expressão desses genes, de como eles vão se expressar. E aí, hoje tem uma série de mecanismos estudados. Boa parte dos mecanismos são neurais, outros hormonais e bioquímicos de uma maneira geral. O outro mecanismo muito interessante é o mecanismo da barreira, da membrana celular, que pode, então, que é o grande meio pelo qual entram ou não substâncias dentro da célula que vão levar a mensagem para os genes. Então, se essa barreira está saudável, ela coloca para dentro o que é bom e bota para fora o que não é bom, as toxinas, e consegue ser inteligente. O Bruce Lipton, que é um cientista é um biólogo celular, que foi professor de Stanford, inclusive, nos fala muito sobre isso. Então, que essa membrana celular ela é muito inteligente, pode nos ajudar nessa epigenética. Ana, e o que é essa epigenética? Onde está esse poder nosso para poder intervir nos genes e suprimir os que são de doença? Então, a gente pode ir lá suprimir, silenciar os que são de doença dentro do nosso DNA e pode também fazer aflorar aqueles que nos ajudam. Como que a gente ativa isso? Então, através do sono, através da alimentação, através do exercício físico e do movimento de maneira geral, através também da mente, das emoções, da socialização, da nossa visão de mundo, inclusive da espiritualidade e o ambiente. Então, o ambiente, ele engloba uma série de coisas. É um ambiente que tem as toxinas, que tem também o ar puro, que tem a natureza, o ambiente de convívio com outras pessoas, a questão também social e econômica e toda a bagagem que a gente tem cultural. Então, nascer no Brasil e morar em Goiânia interfere com certeza na epigenética do que se eu morasse na Nova Zelândia. Então, isso vai também influenciar. Mas muitas vezes o ambiente é pouco modificável. E quando eu vou dar algumas aulas a esse respeito, eu tento deixar ele um pouquinho de lado. Porque a gente pode diminuir os agrotóxicos, pode diminuir um pouco a radiação eletromagnética, pode escolher de vez em quando estar mais em contato com a natureza. Mas boa parte disso não tem muito como modificar. Nós vivemos em cidades grandes e tem problemas ambientais mundiais. Não tem como a gente safar disso, por assim dizer. Mas uma série de outras coisas a gente pode pegar o volante e mudar a curva. E eu gosto muito dessa analogia, pensar assim, que eu tenho às vezes um determinismo genético, a gente sabe às vezes até pela família, minha família tem uma tendência a ter infarto, por exemplo. Então é como se tivesse um precipício, eu tenho uma tendência genética X, mas eu sei que eu tenho 75% de chance de virar esse volante e não cair no precipício. Mas para isso o que eu preciso? Eu preciso de uma força de vontade, né, uma disciplina constante de virar esse volante, que são os hábitos de vida, construídos muito na disciplina, na constância. Além disso, eu preciso saber a direção. E esse curso vai nos falar sobre isso. Qual que é a direção de mais saúde? Eu tenho que saber, para mim, porque tem coisas gerais, fazer atividade física, o sono. Então, vamos entender como é que é esse sono, o que eu tenho que ter nesse sono, que horas eu tenho que dormir, que horas eu tenho que acordar, como que eu tenho que me sentir. Qual é, inclusive, a necessidade desse sono, porque a gente acha que o sono é só para ter mais memória, mas não. O sono repara os tecidos, por exemplo. Então, eu tenho que ter um direcionamento de preferência mais individualizado possível para a minha situação. Ter uma inteligência também na hora de escolher e estratégia. E aí vou falar muito aqui sobre neurociência do hábito, as estratégias que a gente sabe baseadas em neurociência, que são mais eficazes para a criação de hábito. Então, esse é um direcionamento. Então, além de ter a força de vontade, que vocês estão aqui nesse curso, querendo aprender sobre isso, isso é uma força de vontade, mas tem que aplicar no seu dia a dia. Essa força constante, decidir, tomar as decisões, ter uma estratégia, uma inteligência para que isso aconteça. E depois, então, a gente consegue virar esse volante e ir para outra direção. Uma direção que não vai cair no precipício, que não vai ter a doença, que vai nos levar a um caminho de mais saúde. Mas, para isso, eu preciso de uma terceira variante, ou de uma terceira e quarta variante. O que é? O tempo e o espaço. Porque se eu estou na beira do precipício, vai adiantar virar o volante? Não. Ou a minha força vai ter que ser muito maior. Então, para eu conseguir usar menos força, menos essa força de vontade, ser tão traumático para mim, tão difícil,
psicologicamente, para mim, essa construção de novos hábitos, o ideal é que a gente comece o mais precoce possível. Que aí eu consigo, então, ter o tempo e espaço para me direcionar com suavidade, com leveza e mudar as rotas da minha vida. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, já estamos ali a meio caminho, vamos dizer, do precipício muito próximo. Aí sim eu vou requerer uma intensificação maior desse direcionamento. E à beira do precipício já fica mais difícil. Então o tempo e o espaço é essencial e por isso que esse curso nos fala sobre prevenção. A prevenção, ter o tempo, o espaço e o direcionamento adequado, embasado em ciência, embasado também nessa cultura milenar da medicina chinesa e individualizado para cada um, porque eu sinto e porque eu tenho de diagnóstico de padrão de desarmonia, eu vou conseguir ter mais eficácia nesse processo de poder virar o volante e escapar do precipício. Aí isso a gente chama então de epigenética e vamos usar então muito a epigenética para deixar nossas células muito saudáveis e o nosso corpo harmonizado.